Queridos, vamos abrir a Escritura na Epístola de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1 da Epístola de Tiago, é lá no finalzinho, depois de Hebreus, antes de Pedro. Capítulo 1 da Epístola de Tiago. Vamos ler os versículos 13, 14 e 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Bem, amados, nessa série que estamos agora desenvolvendo, este é o segundo episódio da tentação de Cristo, Estamos chamando de episódio no sentido de que a tentação de Cristo, registrado em Mateus e também nos outros evangelhos, em Marcos, salvo engano, são 3 momentos, são 3 tentações. Nós estamos usando, portanto, cada domingo para apresentar uma das tentações. Mas o propósito mesmo de apresentar a tentação de Cristo dentro da série O Cristo Caminho é que, para que nós possamos compreender aquilo que de fato é mais importante, aquilo que quais são as tentações efetivas que procuram destruir o homem. Ou, falando de outra maneira, para nós podermos entender o que de fato nós precisamos vencer. Afinal, o que é o pecado? Afinal, qual é o procedimento, a conduta, para onde, ou o que o Deus quer trabalhar dentro de nós? Eu digo isso porque nós falávamos aqui em semanas anteriores, que a maioria de nós aqui, criado no sistema cristão, evangélico, passamos a vida inteira aprendendo um conjunto de regras do que fazer e do que não fazer. Todos esses elementos baseados em usos e costumes. Não pode vestir isso, não pode comer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aí, de repente, o tempo passa, vocês chegam aqui no DEVAP e nós começamos aquele processo de desconstrução, dizendo: olha, o próprio Jesus ensina que o que sai do homem, ou melhor, o que entra no homem não pode contaminá-lo. Ou seja, nada do que está fora do homem pode contaminá-lo. O problema é uma questão do coração, é uma questão da alma, é uma questão da consciência. O pecado não é algo externo que você possa trabalhar executando ou dele se livrando com suas próprias mãos. E aí as pessoas vão gostando dessa mensagem, vão compreendendo. Então o primeiro momento é de muita empolgação, descobri que eu posso pintar minhas unhas, descobri que posso usar piercing, brinco. Alguém vai perguntar aí daqui a pouco, que pode usar piercing, É porque até então não podia usar brinco, não, era bem rigoroso. Aí algumas irmãs mais rebeldes colocavam um pequenininho, colocavam de pressão, mas aí foi insistindo tanto, elas venceram. Aí hoje o brinco ficou normal. Então se você colocar um pingentezinho, uma coisa na orelha, hoje já é admissível, na maioria dos lugares, não em todos, certamente, mas no nariz não. Olha a cabeça do povo. Na orelha é pecado, não é pecado. No nariz é pecado. E o que tem o nariz em relação à orelha? Então, tem mãe que usa brinco e fala para a filha: não pode usar no nariz. E não para pensar que orelha e nariz é uma coisa só mudou o lugar. Um está na frente, o outro está do lado. Mas aí a pessoa vai entendendo que essas coisas são bobagens, pode fazer uma tatuagem. Aí vão buscar texto da Bíblia para justificar que não pode. Aí vão lá para o livro de Levítico, pegar um texto que não tem nada a ver com nada, e etc. A pessoa escreveu aqui: olha,
eu amo papai e mamãe. Pronto, agora vai para o inferno, que escreveu que ama papai e mamãe. Entenderam? Ou que fez um coraçãozinho, ou que desenhou, sei lá, Pedro Alves Cabral no braço, desenhou alguma coisa. Aí o crente do Devap vai entendendo, e ele vai se libertando. O primeiro momento é de empolgação. Agora eu posso. Agora eu posso. Só que logo ele começa a desconfiar que ele está ficando meio desviado. Rapaz, eu estou me sentindo meio desviado. Porque, e agora? Eu não sei mais o que fazer. Eu não faço mais nada que me identifique com um cristão. Porque agora eu estou parecendo com os ímpios. É a ideia geral. Porque o ímpio coloca tatuagem, eu coloco. E se eu não coloco, também não reprovo. Acho que é uma bobagem. O ímpio usa batom, eu não uso, mas também está tudo bem. Ele ouve lá Tonico Tinoco, eu também, de vez em quando eu ouço, me emociono, aquela coisa toda. Aí ele descobre que não sabe o que é ser cristão, porque tudo foi tirado e não sobrou nada. Então agora ele falou assim: eu virei uma pessoa comum. Então que bom que você voltou a ser comum. Que bom que você voltou a ser você mesmo. Mas aí surge a pergunta, né? Sim, mas e aí? O que é então ser um cristão? O que é seguir o evangelho? Não é nada? É o absoluto do nada? Não, o evangelho é muito profundo. O evangelho é lindo. O evangelho trata com a nossa humanidade, com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, com a nossa consciência. Afinal, Jesus disse que é necessário nascermos de novo. Ele não disse que precisamos comprar roupas novas, ou adquirir costumes novos, ou hábitos novos. Não, ele fala de um novo nascimento, no sentido de que o nosso ser, sobretudo quanto ao nosso coração e a nossa consciência, estão, podemos colocar, identificados com um grande mal no universo, responsável pela destruição de todas as coisas boas que Deus fez. Então, a proposta do evangelho é uma mudança interior e não uma mera mudança exterior. É lógico que a partir do momento que você tem uma alma que vai sendo trabalhada por Deus, esse trabalho é o Espírito Santo quem realiza, não é o pastor, não é um tutor, não é uma pessoa que fica te fiscalizando. Se eventualmente você sendo guiado pelo Espírito, o Espírito vai te conduzindo a alguns comportamentos de natureza externa, que maravilha, é Ele que está te conduzindo, é Ele que está se revelando a você, é Ele que está te guardando, é Ele que está te mudando. Aí você vai seguindo essa direção do Espírito Santo, mas é Ele quem vai nos mostrar, e é Ele quem fará em nós toda obra que seja necessária. Mas a pergunta fica aí, e então, o que de fato é essencial para a compreensão do evangelho sobre a nossa relação para com Deus, a nossa relação para com nós mesmos, para com o próximo, para com a criação e etc. Então a tentação de Cristo no deserto, Mateus capítulo 4, nos coloca de maneira muito clara, muito autêntica, um homem, no caso o Cristo de Deus que se faz carne, se faz homem, e como homem ele vive sobre a terra, e como homem, como diz o escritor aos Hebreus, ele é tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Pronto, então eu tenho que olhar para Cristo e tomá-lo como o modelo de homem, homem autêntico, homem real, homem concreto, homem na história, homem de verdade, de carne, osso, sangue, nervos, músculos, homem que viveu como qualquer outro homem sobre a terra, e que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele é completamente o cordeiro impoluto de Deus, sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem mancha. Então nós devemos olhar para Cristo, porque Ele é o nosso modelo de humanidade. Ele é o modelo de humanidade que agrada a Deus.
Ele é o modelo de coração e de consciência que amava o Pai, que ama o Pai acima de todas as coisas, que tem o amor pelo Pai, que tem obediência pelo Pai, que honra o Pai, que vive pelo Pai, que tem o Pai como a causa primária de tudo. Um homem, Jesus, que se submeteu completamente ao reino de Deus. E sendo ele, portanto, tentado, quando você olha para cada uma das tentações pelas quais ele passou e as quais ele venceu, você entende o que há de mais importante, que caracteriza, portanto, a vida autêntica, ou quer dizer, a vida de um cristão autêntico. Ele é autêntico, não é porque ele faz parte da melhor denominação cristã evangélica. Qual que é a melhor denominação cristã evangélica? Alguns dirão, ora, é a presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque é uma igreja centenária, tem pelo menos 500 e poucos anos, organizada, tem colégios, faculdades, tem um clero muito bem estabelecido, doutores, mestres, pós-doutores. A igreja é uma igreja muito bem organizada, está no mundo inteiro, procede da reforma protestante. Não, mas se você faz parte de lá, porque por causa de tudo isso não significa que você seja um cristão autêntico. Aí vem um irmão bem humilde e fala, não, gente, a melhor denominação é o DEVAP, é o de volta. Pai, por quê? Não, porque é humilde, não tem organização, não tem aquele clero grande, não tem faculdade, aí tudo o contrário, E porque lá a gente vive só a palavra, a gente gosta da palavra. Lá é só a palavra. Mas isso não faz de você um cristão autêntico. Não faz. Eu sou da igreja mãe. Todas vieram de lá. Católica, apostólica, romana. Lá tem o Papa, que é aquela figura central, é o sucessor de Pedro, e tudo aquilo mais, não te faz um cristão autêntico. O que te fará um cristão autêntico é se você, conhecendo a si mesmo, saber quem você é, compreender a vontade do Pai e realizá-la. Lógico, realizá-la pelo poder do Espírito Santo, por nossas próprias forças. Mas você tem que ter a participação, o envolvimento, a atitude, o querer, desejar, o orar, o buscar, o almejar. De todo modo, a ideia é que quando nós olhamos para Cristo na sua tentação, nós podemos entender um pouco de nós mesmos, E esse texto que nós acabamos de ler agora, eu quero que você me acompanhe, nos situa um pouco nessa situação, nesse contexto, quando nós temos aqui algumas explicações que são extremamente necessárias para compreender esse tema. Primeiro, capítulo 1 de Tiago, versículo 13, diz assim, olha, vamos entender passo a passo esse ensinamento. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Então ninguém, quando é tentado, diga, é porque Deus está me tentando. Não, ele diz, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus não pode, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio a ninguém tenta. Isso é princípio. Aqui nós não temos parábola, nós não temos tipologia, nós não temos profecia, nós temos palavras claras e expressas. Aprenda esses princípios. Primeiro, Deus não pode ser tentado pelo mal.
Se alguém perguntar, Aldair, Dudu para os íntimos ou mais próximos, Deus pode ser tentado pelo mal? O que você responderá? Não. Como assim? Mas Jesus foi tentado no deserto. Aí o que você responde? Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ora, mas Jesus é Deus, como é que ele foi tentado? Ou ele não é Deus? Aí começam as discussões. É simples, é só vocês entender e fazer a devida distinção. O Cristo de Deus, o Logos de Deus, é eterno. É aquele de quem está dito em Colossenses capítulo 1, versículos 15, 16 e 17, quando Paulo diz que tudo foi criado em Cristo, nele. E tudo se move nele, tudo existe nele. Tudo foi feito por ele, para ele e nele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno, o Cristo de Deus. Agora, esse Cristo, ele entra na história. Pronto. Aqui é a grande diferença. Se o Cristo entra na história, é a ideia de que o eterno entra no efêmero. O ilimitado entra no limitado. O infinito entra no finito. Esse é um dos grandes mistérios do universo. O verbo se faz carne. Então, esse fazer-se carne é histórico. Se é histórico, é temporal. E onde foi que ele se fez carne? Em Belém. Foi lá que ele nasceu. Sim ou não? E, portanto, começa, a partir da encarnação, uma história temporal que tem início, que tem meio e que tem fim, tratando-se do homem Jesus. O homem que nasceu de Maria. Aí, para você não ter nenhuma dúvida, basta você fazer a seguinte equação ou a seguinte comparação. Se você quiser saber a genealogia de Jesus, você encontra em Mateus capítulo 1. Se desejar uma genealogia maior, com maiores detalhes, de maior alcance, você pode encontrar a genealogia de Jesus em Lucas capítulo 3. Então você tem a genealogia de Jesus, sim ou não? Mas quando você lê acerca do Cristo, em Hebreus, no capítulo 7, começa dizendo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de fim nem fim de existência. Mas como é que é sem genealogia? E lá em Mateus tem genealogia. Lá é o homem Jesus, aqui é o Cristo eterno. Aí tem distinção? Se não tivesse, não estaria explícito claramente na Escritura. Para fazer essa mesma distinção, olha que os judeus não faziam essa distinção. A igreja romana até hoje não faz. Razão porque chama Maria de mãe de Deus. Dá para entender. E eles estão certos, porém errados. Certos por quê? Jesus é Deus. Todo mundo concorda que ele é Deus. Aí se ele é Deus, Maria mãe de Jesus, logo Maria mãe de... porque não fizeram a distinção. Não pode fazer. Não pode fazer. Vai falar com Jesus. Ele que fez a distinção pela primeira vez. Quando ele perguntou para os líderes da religião judaica, dizendo, quem vocês dizem ser o Cristo? Quem é o Cristo para vocês? Aí eles responderam biblicamente, o Cristo é filho de Davi. Lembra que nos evangelhos, vai encontrar várias vezes, o povo gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quando Jesus pergunta, quem é o Cristo? Aí os judeus respondem, ele é o filho de Davi. Aí Jesus responde dizendo, mas como o Cristo é filho de Davi? Se o próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Quando Davi escreve lá no Salmo 16, 16, assenta-te à minha direita, diz o Senhor ao meu Senhor. Como pode? Se Davi é pai do Cristo, como os judeus estão dizendo, como é que Davi, que é pai, chama o filho de Senhor? Já viu um pai chamar o seu próprio filho de Senhor? Não há uma contradição? Sim ou não? E Jesus poderia ter ido mais longe ainda. Ele poderia ter dito, como pode o Cristo ser filho de Davi, se Davi é filho de Jessé?
Nada a ver, né? Como pode o Cristo ser filho de Davi, se Davi é filho de Jessé? Então Jessé é o avô de Jesus, ou melhor, do Cristo. Não pegaram na sacada não, né? Vamos lá de novo. Como é que o Cristo é filho de Davi, se Davi é filho de Jessé, e o Cristo é a raiz de Jessé? Agora vocês pegaram. Ou seja, quem é a origem causa de Jessé é o Cristo. Como é que Jessé, que é pai de Davi, e Davi vira pai daquele que é o fundamento de Jessé? Essa confusão toda de não distinguir o homem Jesus temporal com o Cristo eterno é o que cria muita confusão e muitas heresias. Por que estou insistindo nesse fator? É porque eu quero que vocês olhem para Jesus, homem. É este homem que está nos salvando e sendo salvo. Estranho, né? Como está nos salvando e sendo salvo? Ora, porque esse que nasceu de Maria é homem, como você. Pega em você, assim, com essa mesma estrutura. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios, vai chamá-lo de Adão, mas não de segundo Adão. Ele também vai chamá-lo, mas primeiro ele vai falar último Adão. O que é o último Adão? Tem o primeiro, que gerou, o que nasceu dele é Adão, e tudo que vai saindo desse Adão é Adão, até que nasceu o Adão Jesus. Ou seja, Lucas, sabendo disso, traçou a genealogia de Jesus, começando de Jesus e chegando até Adão. Por quê? Para dizer que esse Jesus é um legítimo filho de Adão. O verbo, que é o Cristo, se fez carne. O Cristo entra na consciência desse homem Jesus e diz: agora eu vou tomar este homem gerado no tempo, este homem eleito, e vou fazê-lo ascender aos céus. Eu vou tomá-lo da terra de entre os homens, e agora a consciência divina e a consciência crística vai acendendo este homem, vai trabalhando neste homem, vai cuidando desse homem Jesus, de modo que é dito em Hebreus capítulo 5, versículo 9, que esse Jesus, homem, nos dias da sua carne, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Era preciso que esse homem Jesus, como eu e você, está claro em Hebreus capítulo 4, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, esse homem fosse um homem como qualquer outro homem, no sentido da humanidade, que agora começasse um processo de galgar degrau por degrau em direção ao Pai. Quando esse Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ascende aos céus, ali está entrando o primeiro homem na glória. É o primeiro homem a voltar-se absoluto ao Pai. Foi o homem que venceu a si mesmo, que venceu o mundo, que venceu Satanás, que venceu as tentações, as mesmas pelas quais passamos e as mesmas que nós devemos vencer. Então agora, entendendo essa aproximação de nós com Jesus de Nazaré, fica claro, porque agora você não vai ficar preocupado mais. Puxa, será que se eu pentear o cabelo para trás ou para o lado, ou se eu pintar meu cabelo de rosa, eu vou estar pecando contra Deus? Aí você vai ouvir o Espírito Santo dizendo: olhe para Jesus. Qual era a luta de Jesus? Era se pintava ou não o cabelo de rosa? O que vocês fariam, pensariam, se eu chegasse no próximo domingo aqui, com meu cabelo pintado de rosa e a barba de rosa, minhas madeixas, vocês iam estranhar? Não, estranhar ia, porque é meio sem futuro.
né? Porque não faz muito sentido isso. Não combina com a minha personalidade, meu jeito, né? Assim, meio bruto. Eu sou meio bruto, meio grosso. Agora, o Alexandre, lenhador, chegar aqui com a barba rosa, cabelo rosa, não vai. Agora, eu espero que essa estranheza seja só no fato de não combinar comigo, e não pelo fato de eu ser pastor. Pastor pode ser careca, cabeludo, cabelo rosa, amarelo, verde, assim. Deus não está preocupado com a cor do seu cabelo. Cor de cabelo é preocupação do homem, não é de Deus. Deus quer saber, primeiro, o Cristo de Deus se faz carne, se faz homem, e a primeira tentação que ele vence é quando a voz da serpente diz para ele que ele não dependesse do Pai. E ele venceu essa tentação dizendo: não só de pão vive o homem. Ele venceu. Ele permaneceu na dependência do Pai todos os dias da sua vida, até quando estava no auge da dor, da crucificação, da morte. Ali ele estava completamente sujeito à vontade do Pai. Agora, que dava vontade, eu imagino, dele mandar todo mundo para o inferno naquela hora da crucificação, dava. Ele é homem. Só que como é que ele estava naquele momento? Pai, perdoa-lhes. Uma humanidade conformada à vontade do Pai. Mas essa é muito difícil. Mas não tem outro caminho. Ele renunciou a si mesmo. Ele não se colocou como prioridade, não se via como o melhor, não queria ser o melhor. Ele estava sempre na condição de servo, sempre abrindo mão, sempre vivendo para servir, e por isso ele abria mão de si. O povo batia nele, cuspia, humilhava, vilipendiava, e ele dizia: perdoa, Pai, porque já não sou eu, agora é tu, ou és tu, não é? Bem, de todo modo, está aí uma tentação para a qual olhar e entendermos que a primeira grande tentação que nos faz verdadeiramente desviados, porque o verdadeiro desviado é o homem que perdeu a sua posição de inocência e de pureza, e então decidiu não depender do Pai, desviou-se do caminho da verdade, do caminho da vida, do caminho de Deus, para fazer para si um caminho próprio. Então Tiago diz: ninguém diga ao ser tentado, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, ninguém, ele não tenta, e ele não pode ser tentado pelo mal. Então quem estava sendo tentado no deserto era Jesus. Está claro para todo mundo? Todo mundo feliz? E aí Tiago continua dizendo, no versículo 14: ao contrário. O que é ao contrário? Ao contrário. Ou seja, não diga sou tentado por Deus. É o contrário, não é Ele que está te tentando. Entendi. Se é ao contrário, se não é Deus, é quem? É o Satanás. Porque o contrário de Deus é o capeta, é o bicho ruim. E aí nós, ao lermos o texto de Jesus sendo tentado pelo deserto, nós estamos ali diante de uma linguagem antropomórfica, uma linguagem na forma humana de falar, porque é o homem que está preso aos conceitos e às categorias de tempo, de espaço, de linguagem, não é? Não é uma coisa divina, é um modo divino de nos comunicar algo para que nós compreendamos. Você pensa que ali é uma tentação de um diabo externo de fora que foi tentar Jesus. Estamos lá no deserto, daqui a pouco aparece uma sombra, sempre é uma sombra, uma coisa. Jesus ficou todo arrepiado. Sangue de Jesus tem poder. E ficou procurando, e o demônio se escondendo, até que uma hora o demônio olhou assim, por detrás da pedra. Aí Jesus viu, não teve jeito. É assim que a gente fica imaginando as coisas quando lê a Bíblia. Aí ele começou, né?
Se tu és o Filho de Deus, igual aqueles CDs de Bíblia, áudio, tem um nome, áudio, a pessoa, não, porque a pessoa, nesse áudio, que não é o Cid Moreira, tem as vozes, né? Quando é a mulher samaritana, é a voz de mulher. Quando é Jesus, meus filhos, tipo as vozes do pastor Josué. E quando é o diabo, tem que ser assim: se tu és o Filho de Deus. A pessoa fica... Aí você fica nessa imaginação. Pastor, mas não é assim? Não, nunca foi. Então o diabo não existe. Existe. Você quer ele e você tem. Porque você quer pegar no chifre dele. Irmãos, se tirarem o diabo dos crentes, nunca mais esse crente ora, nunca mais ele pega numa Bíblia, nunca mais ele congrega, porque o problema do crente é o diabo. A aliança dele com Deus é por causa do diabo, tem nada a ver com Deus. Tanto é que quando o crente descobre que Deus é amor, ele fica fraco na fé. Sabe por quê? Descobriu que Deus é amor, ficou fraco na fé. Por quê? Porque ele tinha um Deus diabo. É aquele Deus maquiavélico, naquele jogo: você faz minha vontade, eu te abençoo, eu te protejo. Você vacilou, eu te jogo no inferno. Você vacilou, eu deixo a macumba entrar na sua casa, eu coloco um câncer em você. Esse Deus diabólico. Quando o crente entende que Deus nos ama incondicionalmente, aí ele começa a ficar meio fraco, não tem mais força de servir a Deus. Agora, se falar que viu uma nuvem negra sobre a cabeça dele, ele corre para a igreja rapidinho, pede oração, se santifica, jejuma, porque o problema do crente é com o diabo. Então você quer ele, fica com ele para você. Pastor, mas não tem, eu quero saber se tem. Assista os vídeos de quarta-feira, tem. Não no vídeo, na mensagem ministrada, a gente ensina isso. O problema é que são muitas pessoas no mundo, são 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões. Como é que esse Satanás ficaria tentando a cada um de nós todo dia? Ou ele tem uma escala, Bem, esse mês é no Brasil, mais especificamente no Distrito Federal, Sol nascente. Etapa 1 do sol nascente. A casa não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Ao contrário, se não é Deus, é quem então? Você já foi tentado muitas vezes, inclusive agora está sendo tentado, em alguma medida, cair fora daqui, sair antes do culto terminar, não ouvir mais essa palavra está me incomodando. Você está achando que é o Espírito de Deus te livrando de uma heresia, né? É o diabo. É o diabo. Que a luz está confrontando as trevas da ignorância, e aí essa coisa vem, não quero nem ouvir. Mas leia na Bíblia. Leia na Bíblia. Versículo 14. Ao contrário, cada um, aí ele colocou bem individualizado, cada um tem a sua própria experiência. Não se fala de tentação em termos coletivos. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tá aí. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, porque o mal é um só, mas as nossas inclinações são muitas. São muitas as inclinações. E o pior, tem gente que pensa que a inclinação para o mal
é só para fumar maconha, fumar narguilé, tomar cachaça, ir para uma casa de prostituição, sei lá, o que mais? Só essas coisas que supostamente, né? E não sabe que você pode estar sendo tentado no pináculo do templo. Porque quando o diabo foi tentar Jesus, ele o levou ao pináculo, a parte mais alta do templo. A segunda tentação tem relação com a vida religiosa, com a religiosidade ou com as coisas religiosas. Porque até as coisas religiosas podem nos afastar do Criador. Até as coisas religiosas podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. E tem um nome que o povo dá de santidade, né? Tem um pastor, ele era de Brasília, não sei se continua em Brasília, né? Mas o negócio dele é falar de vida santificada, santificação, vida santa, 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 santa. Eu olho, aquele camarada não me engana. Não me engana. Não estou julgando, é porque ele fala tanto de santificação que fica estranho, né? Porque ninguém para ele é santo. Nenhum pastor para ele é santo. Só ele é santo. É muito parecido com os fariseus, né, da época de Jesus. Aí você fica assim meio desconfiado. Camarada, se humilha, seja mais, né, menos. Bem, de todo modo, até a vida religiosa pode tomar o lugar de Deus na sua vida. E o nome do pecado que toma o lugar de Deus na nossa vida é a tal da santificação, que não é santificação, porque é uma obra humana de disfarce que dá-se o sobrenome de hipocrisia. É quando você tem que ser alguma coisa que você não é, e você, portanto, é um hipócrita, é um mentiroso, é um fingido, é um falsário, e você fica fingindo ser o que você não é, em nome de Deus, para enganar quem? Bem, de todo modo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, é provável que o Marcinho seja tentado para a direita e a loura tentada para a esquerda. Quero dizer, para qualquer coisas distintas. Não vai levar por aí que não vai dar certo. Eu digo assim, o Marcinho pode ser tentado a usar relógio e a loura a pintar o cabelo, digamos, só para vocês entenderem. Ou seja, cada um tem uma inclinação diferente. Mas o fato é que a tentação não é feita por Deus, e tampouco por um diabo que fica te perseguindo para te derrubar. Aí os crentes, quando tem um problema, falam, não, foi o diabo. Falou, foi ele mesmo. Esse diabo chamado cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você é capaz de entender isso? Quando você errar nos seus relacionamentos entre amigos, familiares, de casal, pai, filho, marido e mulher, não importa. Você fala assim, puxa, eu fui tentado pela minha própria cobiça. Assuma isso. Que volte para você. Procure entender o que está acontecendo aqui dentro. Não diga que foi o diabo, não. Mas não foi o diabo. Foi o diabo, mas não do modo como você pensa que é. E como é que é se não é ele? É porque a consciência diabólica, satânica, caída, ela está compartilhada com todos os que caíram com ele. Ou seja, nós temos o mesmo sentimento e somos dominados e controlados pelo mesmo sentimento que há em Satanás, o Lúcifer caído. Razão porque o Evangelho, que é o oposto, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
são dois sentimentos, são duas disposições. Você tem que saber qual é a minha disposição, qual é o meu sentimento, qual é a força que todos os dias me levanta e me coloca em ação neste mundo. É o sentimento de Lúcifer caído ou é o sentimento que há em Cristo Jesus? Tem que se perguntar. Quando você agir, toda ação, colocá-la na aferição, na régua desses dois sentimentos. Essa palavra que eu pronunciei a favor ou contra alguém, ela está de acordo com o sentimento que há em Cristo Jesus ou com o sentimento que há em Satanás? Você tem que perguntar. Depois leiam Filipenses capítulo 2, vocês vão entender claramente qual é o sentimento de Cristo Jesus, está lá. Aí, se você não encontrar lá no texto de modo explícito qual é o sentimento de Satanás, de Lúcifer caído, basta você inverter. É o contrário dos sentimentos que há em Cristo Jesus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então já está entrando agora para a praxis da nossa vida humana, para a experiência. Essa cobiça é uma cobiça latente que está aí dentro. Ela não, raras vezes, é imperceptível, você não a percebe, ela está aí, você às vezes nem sabe. Às vezes você vê uma pessoa cometendo uma situação reprovável e você fala: como pode essa pessoa proceder dessa maneira? E qual que é o espanto? Poderia ser você. Eu nunca. Não diga isso, porque a cobiça só precisa de um contexto para ela se manifestar. Por isso que não devemos nos julgar aqueles que caem, porque não há novidade em cair. Qual é a novidade? O camarada cometeu um erro ali e tal. Sim, está de acordo com a consciência humana. É alguém que precisa de ajuda. Todos os homens são caídos nesse sentido. Todos são egoístas, em maior ou menor escala. Todos são avaros. Todos são impuros. Dever e não pagar é relativo. Eu digo isso não é para você sair pegando dinheiro para não pagar. Não é isso, não. Não estou justificando. Eu quero dizer que você hoje pode ser a pessoa mais boa pagadora do mundo, e amanhã, numa circunstância, você não ter como pagar e ficar devendo. Você até que gostaria, mas só que nós só julgamos a prática. Pagou ou não pagou? É safado ou não é safado? Ponto. E as coisas não funcionam dessa maneira. Nós julgamos as pessoas. Nós julgamos pela aparência, pela palavra, pela roupa. Esquecemos de ver o indivíduo, a pessoa que está ali por detrás. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Este atrair é a circunstância, o contexto, é o momento. É quando você de repente se dá conta da possibilidade de fazer o que você não pensava em fazer, mas que agora apareceu a oportunidade e você está balançado. Você olhou diferente para a coisa, pensou, já atraiu. Já atraiu. Até agora você está no processo de tentação. Quem está entendendo? Quando essa o atrai, você olhou fixo para uma coisa, a tentação começou. Por exemplo, vocês certamente devem ter olhado esse violão hoje aqui. Imagino que vocês viram. O Rodolfo tocou, depois colocou aqui, e ele continuou aqui. Vocês continuam vendo esse violão, só que vocês não fitaram os olhos no violão. Concorda comigo que não fitaram? Vocês viram, mas não viram. Por quê? Porque é uma coisa que não tem nada a ver com nada, a não ser para quem toca violão e gostou do modelo, tentou de longe olhar a marca, é outra coisa. Mas vocês olharam, mas quando você olha o violão e você volta o olhar de novo, procurando alguma coisa no objeto,
Pode ser que aqui começou a tentação, quando essa o atrai. Você foi fisgado, puxado. E agora que você foi puxado, você foi atraído, você começa a ser seduzido. Começa o processo de sedução. E a sedução é quando você vai para casa e a coisa não sai da cabeça. Você fica pensando numa maneira, num modo. Vai tomar banho, está pensando, vai dormir, continua pensando, aquela coisa não sai da cabeça. Você quer que o dia amanheça logo, você quer ir lá naquele lugar, a coisa está lá. Quem está entendendo? Você está seduzido e sendo seduzido. Você está em processo de tentação. Este é o momento de você invocar o nome do Senhor, buscar a consciência de Deus, buscar a verdade do Evangelho e falar: Senhor, tende misericórdia de mim, porque como homem preciso vencer, como tu, quando foste homem, venceu. Dá-me, Senhor, o poder do teu Espírito sobre a minha vida, para eu dizer não a essa cobiça, a essa inclinação, a essa atração, a essa sedução. Vida prática cristã. Talvez alguém aqui esta manhã, ou em casa, ou que vai ouvir essa mensagem, neste momento esteja dentro do processo. Porque a tentação não é uma situação que ocorre e acaba. Não, a situação, a cobiça está aí, latente. Perfeito ou não? Vamos pensar, homem mulherengo, existe? E tem uns que falam: pastor, não sei o que eu faço, eu não dou conta. Bem, você tem mulher, você tem esposa, tem compromisso. Tentado você vai ser, vai. Uma hora a cobiça sua vai cair numa situação concreta, você vai ser atraído no sentido de que você olhou para a situação, tremeu, balançou, viu a possibilidade, teve correspondência, teve química, aí começa o processo. Você vai para casa e fica na angústia. A sedução está acontecendo. Como eu dizia, é possível que alguém agora esteja no processo da tentação. Não é? Eventualmente você estava pensando, você viu umas canetas lá no seu trabalho, você ficou olhando para aquelas canetas. Aí você foi embora para casa, as canetas não saem da cabeça. Né, José? Aí chega no trabalho de novo, primeira coisa que você vê, caneta. E parece que elas estão olhando para você. Aí você fala assim: eu vou arrumar uma cúmplice para mim. É só eu passar para ela taca na bolsa, ninguém vê, aponta para o lado, e a gente vai saindo de fininho. A pessoa vai começar a elaborar como é que vai ser o percurso, Marcinho. Como é que vai ser o processo. Você começa a mapear como vai ser, quando vai ser, como vai ser, que horas vai ser. Você vai planejando, olha para a câmera lá em cima. Você está dentro do processo de sedução. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Segue. Até agora, nessa sedução, pode seguir. Nessa sedução, meu Deus do céu, todo mundo percebe que você está agitado. Está tudo bem, meu bem? Está bem, estou bem. Está bem mesmo? Você tem oportunidade ainda. Você tem a chance. Dá tempo ainda de mudar essa situação. Então, quando você chegar no então na experiência, aí o bicho pega, porque então a cobiça, depois de haver, então a cobiça, ela conceber. A ideia aqui é a ideia mesmo de uma mãe que gera um filho. Uma mãe, uma mulher fala: meu bem, eu estou grávida, ela fala, né?
Aí, se fosse uma mulher como o Josué, com a mesma estrutura mental, epistemológica, né, e com todo o vernáculo do Josué, ela não diria estou grávida, ela dizia eu acabo de conceber. Ou seja, houve a concepção, a cobiça depois de haver concebido. Ou seja, a ideia, ela é uma semente agora. Ou seja, ela dentro de você já começa a se configurar e ganhar estrutura. Aquilo que era a tentação, depois de haver concebido, dá a luz. Olha a ideia novamente de nascer. Vem a realização, vem a luz, vem a ação. Depois de concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado não é diferente de dar a luz, tá? Dar a luz é o mesmo que uma vez consumado. Tá certo? Seria assim, ó, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E uma vez que isso aconteceu, esse pecado gera a morte. Quem está entendendo o conceito de tentação? Então, disso aqui, ou por isso aqui, Jesus passou. Estava ele no deserto, passou pela primeira tentação. Diz o texto bíblico que agora Jesus foi levado para o pináculo do templo. Pináculo do templo. Você sabe que Jesus foi tentado no deserto em relação aos pães, falamos na mensagem anterior. Ele agora é tentado no templo e depois ele é tentado sobre um alto monte. São 3 tentações típicas. São 3 tentações que incluem toda a humanidade. Nós somos tentados nessas 3 grandes áreas. Na área da dependência, assistam as 2 mensagens anteriores. E agora na área, da religiosidade, na área do templo, na área do sagrado, mas sobretudo na área da palavra de Deus. Vocês vão compreender por que tentado na área da palavra de Deus. Irmãos, olhem para mim em nome de Jesus. O quanto essa igreja é privilegiada. O quanto que nós somos privilegiados. Porque nós estamos todos os dias ouvindo a palavra de Deus como ela é, sem nenhuma mistura, sem fermento. Só que quando nós somos expostos à palavra de Deus, na sua pureza, você é chamado a uma reação. Porque se você estiver recebendo uma mensagem misturada, com fermento, para ficar melhor digerível, com uns confetes por cima, as coisinhas, aí você vai, não tem muita coisa a fazer, você vai seguindo por ali aquela palavra, você não está nem entendendo muita coisa, muito brilho, muita dança, muita luz, muito teatro, muitos eventos. Agora, quando você não tem nada a fazer, que é o nosso caso, o Devap não tem nada para fazer, a não ser ouvir a palavra e compreender a palavra. Você não tem como disfarçar, você não está no meio da multidão. A pregação aqui parece que só tem você sentado ouvindo. Não tem como você se misturar no meio fingindo que não está acontecendo nada. Quando a palavra vem nesse sentido de pureza, de transparência e de clareza, você é chamado a uma resposta. E aqui é onde está o grande problema. Porque o seu silêncio pode ser a sua resposta. O seu fingir que não é com você pode ser a sua resposta. O seu amém, como quem confirma a palavra pregada, e a sua ação contrária ao seu amém pode ser a sua resposta. Você pode dizer amém com os lábios e fazer tudo diferente depois. Dá nada, bobagem. Você pensa. Está lá Jesus no templo, no pináculo do templo, e o diabo havia tentado Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus disse a Satanás: está escrito, Satanás. Quando ele fala está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás não é burro, certo? A consciência caída, o império das trevas, ele é extremamente sagaz. Agora, colocando Jesus no pináculo do templo, a voz da serpente diz assim: olha, pula daqui abaixo. Eu pular? É. Quem já parou para pensar nessa tentação? Para um pouquinho para pensar. Em que consiste uma tal de tentação dessa que eu não entendo? Tem gente que fala assim: eu estou sendo tentado para fumar. Aí o outro: eu estou sendo tentado para beber uma pinga 51. Bebe! Não bebe não, porque você conhece a sua família, né? Olha os seus problemas sociais, sua família. Você pode ter perdido pessoas por causa da pinga. Pessoas que perderam a dignidade, o trabalho, a família, até a vida. Você não pode, com álcool, nem álcool em gel você pode comprar. Em época de pandemia, você comprar álcool em gel e fica olhando para ele. Aí você passa na mão e cheira. E aí começa a seduz. A pessoa: estou sendo tentado. Eu quero saber que tentação é essa, quando diz: salta daqui abaixo. Tentado a me atirar? Tem fundamento? Para um pouco. A gente vai ler na Bíblia, parece que está comendo. Não, gente, nós temos que perguntar: por que o Filho do Homem foi tentado a saltar? E será que eu não sou tentado com a mesma tentação? Fala: não, eu nunca fui. Não, já cheguei em vários precipícios, mas nunca fui tentado a pular. É suicídio? Não tem nada com suicídio aqui. Aqui a ideia é: olha, se tu és o Filho de Deus, novamente, pega exatamente aí. Esse se tu és significa: você sabe que você é. Eu só não sei se o seu pai sabe. E se o seu pai sabe, não sei se ele te considera como tal. Essa é a questão. Esta é a dúvida que se planta na mente. Está lá Jesus e a voz da serpente diz: salta daqui abaixo. Jesus pergunta: mas por que eu haveria de saltar? Não tem por que eu saltar. Ele diz: ora, mas não foi o teu pai que disse? O que ele disse? Que se você cair aqui, ele vai mandar os anjos dele. Está escrito que a teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em alguma pedra. Está escrito. Agora, falar é fácil. Eu quero saber se teu pai não te abandonou, te mandou para cá. Olha a tua situação. Olha, você está num corpo de humilhação. Olha para você que se diz o Filho de Deus, que se diz o Cristo, se diz o Verbo. Olha o teu corpo, olha as tuas rugas, olha as tuas dores, olha teu estado. Você está em estado de vergonha e de humilhação nesse trapo que é o corpo humano. Põe o pai à prova. Coloque o pai à prova. Eu quero ver se ele vai mandar mesmo os anjos que ele falou que enviaria. Pula que eu quero ver se os anjos te amparam. Você acredita nele? Você acredita no seu pai? O que ele disse, ele cumpre? Puxa, isso é muito típico lá de Gênesis 3. A serpente disse para a mulher: o que foi que Deus disse em relação às árvores? Ela respondeu que desta árvore nós não podemos comer e nem tocar. A serpente falou o que para ela? Deus disse o quê?
que se nós comermos, nós morreremos. Ele disse que vocês morreriam? Ah, meu. É certo que não morrerás. Sai da estrutura linguística bíblica, expande o seu entendimento, as ideias, e é como que ela dissesse: ele disse que vocês morreriam, só que ele não disse que ele é mentiroso, ele não disse que ele está mentindo para vocês. É certo que ele sabe que vocês não morrerão. E a mulher pergunta: mas e por que ele faria isso? Mentir para quê? Porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, se vos abrirão os vossos olhos e vocês serão como ele. Então não somente é mentiroso, só que ele é egoísta, e ele não quer que vocês alcancem a liberdade que vocês têm. Eles não querem que vocês saibam que vocês podem ser sem ele, que vocês não são obrigados a servi-lo, nem a amá-lo, nem a adorá-lo, porque vocês são como ele é, se comer do fruto. Então, essa tática de colocar dúvida no coração e na mente da pessoa, do homem, em relação ao caráter de Deus. A serpente dizia: pula daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ele enviará os seus anjos, ou eles te sustentarão nas suas mãos. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Poxa, agora era o momento de Jesus, o homem, falar assim: ótima oportunidade para eu saber com quem eu estou lidando. No caso, Deus. É só eu saltar. Ele prometeu. Se ele é fiel, ele manda. Se eu tropeçar, cair, quebrar um braço, uma coluna, uma coisa, ou morrer, então, vocês percebem que a tentação, ela tem o propósito de colocar o caráter de Deus em dúvida, tem o propósito de colocar a palavra de Deus em dúvida. Agora, Jesus resolve esse problema facilmente, nós é que não resolvemos. Jesus fala para Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não ponha o teu Deus à prova. Ou você crer, ou você não crer. Não existe meio crer, não existe quase crendo. É uma questão de fidelidade, de fé. Essa semana, num grupo Sem Fronteiras, os irmãos debateram bastante sobre crer e fé. Eu não sei a razão, porque estamos aqui falando disso já tem muito tempo, explicando, ponto a ponto. Mas de todo modo, nas palavras de Jesus e dos apóstolos, a ideia de crer, no sentido de acreditar, não existe. Na Bíblia tem crer, não existe. Isso aí é uma tradução. Meteram uma palavra aí que Jesus nunca disse. Meteram na sua Bíblia uma palavra que os apóstolos nunca disseram. Crer não está na Bíblia dos apóstolos de Jesus. Está na minha, é a sua, porque a sua Bíblia copiada, e vai para onde? Copia tanto, daqui a pouco é igual o telefone sem fio. Fica triste comigo não. E se ficar também, vai continuar com a Bíblia, não vai mudar. Qual que é a palavra que Jesus falou, que os apóstolos disseram? Fé. É porque no português não existe um verbo correspondente para fé. Vocês sabem disso. O ato de fé é o quê? O ato de fé. Tá bom. O ato do amor. Você tem um verbo correspondente. Quem tem amor, ama. Quem tem fé? Cadê a palavra? Você vai ter que colocar: quem tem fé, crê. Você percebe que crer e fé são duas palavras distintas,
de raízes distintas? Vocês sabiam que a raiz da palavra é o significado dela? E se você muda a raiz, você muda o significado? Basta isso, não tem que falar de grego, de latim. É muita coisa para chegar à conclusão de que no português não tem uma palavra, não existe um verbo que corresponda ao substantivo fé. Você sabe disso. Logo, quando aparece o ato de ter fé na Bíblia, como em português não tem, tacaram uma outra palavra de outra raiz e, portanto, de outro significado. Então, entenda, onde tiver crer, você fala ter fé. Então você tem que ter fé. Fé que vem da mesma raiz da palavra fidelidade. Quem tem fé tem fidelidade. Fé é um atributo do espírito humano. Fé não é uma coisa exterior, não é um acreditar, não é uma crendice, não é um dogma. Fé é um atributo do espírito humano. Vou melhorar. Fé é um sentido do espírito humano. Vou melhorar mais ainda. O nosso corpo tem 5 sentidos. Por meio dos 5 sentidos, nós acessamos o mundo físico. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Como é que eu sei que esse púlpito existe? Eu estou vendo. Se eu tiver dúvida dos meus olhos, eu pego, eu cheiro, eu posso comer, eu posso tentar ouvir alguma coisa. Estão entendendo? O que me dá a certeza são os meus sentidos. O homem foi à lua. Ouviram falar disso? Tem uns que acreditam, tem aqueles que não acreditam, né? Eu não vou entrar no mérito. Mas por que você acredita? Você viu? Você viu? Ah, viu as fotos? Não. Ah, foto. Hoje em dia você pode colocar a minha cara no corpo do Massim. Foto, faz isso, não faz? E aí? Sou eu? É ele? E você que não acredita por quê? Eu não vi. Perfeito? Agora, e esse público, você tem dúvida? Por quê? Portanto, os meus 5 sentidos são a certeza das coisas que eu vejo e que eu toco. E fé é a certeza e a convicção daquilo que os meus sentidos não veem. A pergunta, mas como é que os meus sentidos não veem e eu tenho a firme convicção? É porque eu tenho um sentido no meu espírito humano que faz o papel de mão, boca, olho, etc. E por meio dele e com ele eu percebo as coisas espirituais. A fé é o que contata o mundo espiritual. A fé me abre a dimensão espiritual para me dar a convicção. E quando eu exerço essa fé é dom de Deus, mas não é dom de Deus porque você é crente, não é dom de Deus porque você é humano. Ah, não, só tem fé para quem Deus dá. Não, meu irmão, você tem olhos físicos, é dom de Deus? É dom de Deus? Você tem tato, é dom de Deus? Você tem olfato, é dom de Deus? Por que você não fala que tudo que você tem é dom de Deus? A fé é dom de Deus, e os olhos não são, as mãos não são, seu corpo não é, sua inteligência. A fé é dom de Deus quer dizer que Deus, quando criou o homem, dotou-o não somente com os sentidos que dão acesso ao mundo físico, mas dotou o homem no seu espírito com um sentido que contata o mundo espiritual. Quando essa fé é colocada em ação, eu vejo. Quando eu vejo, eu tenho certeza, eu tenho convicção. A fé
é o firme fundamento, a fé é a convicção. Eu vi, eu toquei no meu espírito e, portanto, eu agora tenho fidelidade, porque eu tenho a firme convicção. Agora, vocês vão ver onde vamos chegar. Sabe onde está a nossa fraqueza? É porque como é que nós vamos ter fidelidade para uma coisa que nós não sabemos se é? E se nós não sabemos, e por que nós não sabemos se é? Porque nós não vimos. E por que nós não vimos? Porque nos faltou o uso da fé. Por isso que a fé é a única maneira de ajustar a consciência do homem. A única maneira. Então, nós temos que exercitar a nossa fé em relação à palavra de Deus. Eu vou usar a palavra crer, porque é difícil fugir dessa palavra, mas entenda crer enquanto ter fé, ter fidelidade. É preciso nós ouvirmos a palavra de Deus e você tomar essa palavra como sendo a mais sublime verdade. Jesus diz que se o homem pecar, morrerá. Ele não está brincando, ele não está te ameaçando, ele não está nervoso, ele não está furioso com você. Ele está dizendo que o pecado é algo que destrói o homem. E o pecado começa destruindo primeiro a imagem de Deus no homem, fazendo o homem cada vez mais diabólico, mais satânico e mais perverso. E o pecado é que vai destruindo, que vai separando, que vai confundindo. Então, quando Deus disser na sua palavra que isto é pecado, você exercite fé, acredite. Agora, poxa, vamos lá. 3 versículos para a gente poder fechar essa nossa conversa. Aquele relógio está adiantado 5 minutos. Verdade. Aquele está 5 minutos adiantado. Não olha para lá não. É igual Satanás, aquele relógio lá. Ele engana a gente. Vamos lá, 3 textos para a gente poder fechar. Gênesis 3, Satanás, a serpente disse: Deus disse que morrerás. A mulher falou: nós morreremos. Satanás disse: não morrerás. Perfeito? Guarda isso aí. Segundo texto, é o que nós estamos falando dele. Quando o diabo fala: pula daqui abaixo, e vamos ver se o teu pai fala mesmo a verdade, se ele cumpre. Tentou semear dúvida em Jesus, homem. Vamos ver se ele de fato manda os anjos. Bora, coloca a prova. Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Bem, falar Eva lá em Gênesis 3 é uma coisa, de Jesus aqui é outra. O problema somos nós aqui, que é o terceiro texto. Com ele eu fecho. Quando é que Deus fala, você sabe que a palavra é de Deus, e você é tentado a duvidar? E como nós duvidamos? Porque nós disfarçamos muito bem. Nós costumamos disfarçar de tal modo, achando que Deus não está nos vendo e que nós estamos enganando a Deus. Na verdade, nós estamos tentando nos enganar a nós mesmos e nós não conseguimos. Você sabe que não dá. Como é que nós resolvemos esse problema da palavra de Deus? Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6 o seguinte. Ele fala assim: não vos enganeis. Não vos enganeis. O que significa isso? Você pode estar enganado, ou você pode estar se enganando. Então não se engane, volte à sobriedade. De Deus não se zomba. Eu nunca zombei de Deus, graças, eu não tenho. Tem quem zombe de Deus? Deus não é possível. Zomba. O pior é porque você zomba de um jeito, disfarçando que não está zombando, mas Deus sabe que você está zombando e você sabe que está zombando. Mas como é que zomba de Deus então?
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, por que nós devemos não zombar de Deus? Em que sentido zombamos de Deus? É porque existe uma lei. Essa lei é uma lei irreversível. Saiba, é Deus dizendo: olha, tudo que você planta, você colhe. Tudo. E se você plantar manga, vai colher manga. Se plantar banana, vai colher banana. Se plantar amor, vai colher amor. Se plantar ódio, vai colher ódio. Se plantar injustiça, vai colher injustiça. Se você plantar guerra, você vai colher guerra. Se você falar mal dos outros, vai colher. Tem gente que fala assim: pastor, como é que pode? Por que minha vida está assim? Aí eu olho assim, pensando: como assim? Não, olha para cá, tal. A gente não pode também, né? A gente tem que ir devagarzinho, ajudar a pessoa, mas dá vontade de falar assim: olha para a sua vida. Isso que você sofre, você já fez. É uma regra, é uma lei. É a lei da semeadura. Não é Deus te perseguindo para ficar te batendo. Não, é uma lei de proteção. É uma lei para te proteger, para te guardar, para te ajudar. O problema é que você fala, sabe o quê? Só pensar numa criança. O pai fala assim: filho, você não coloca a mão aqui no forno não, que o forno está quente e vai queimar a sua mão. O pai está furioso? O pai está ameaçando? O pai está o quê? Com cuidado, com amor, com proteção. Aí a criança fala o quê? O meu pai disse que se eu colocar a mão eu queimo. Então eu confio na palavra do meu pai, e portanto, para eu não me queimar, eu não colocarei a minha mão ali no forno. A criança diz assim? Como é que ela faz? Ela zomba do pai. Como zomba? Ela fica vai aproximando do forno. Queima a mão. Na verdade ela está falando, sabe o quê? Meu pai não sabe o que diz. Ela tem que se queimar para saber que é verdade. Então como é que nós zombamos de Deus? Quando Deus fala e nós falamos assim: bobagem, não vai dar nada. E aí você continua nesse caminho, neste caminho seu, dizendo o quê? Não vai dar nada. Não vai dar nada. E por que não vai dar nada? Porque até agora não deu. E você está zombando de Deus. Você está pulando do precipício dizendo: eu quero ver se a palavra se cumpre ou não se cumpre. Ou você está acreditando na serpente quando diz: Deus disse, mas não é verdade. Pode fazer, porque você não vai morrer. Queridos, que Deus nos ajude a receber essa palavra dentro de nós. Que nós sejamos a partir de hoje pessoas que ouvem melhor a Deus, ouvem com mais atenção, e que olhemos a nossa vida, a nossa experiência humana também com mais atenção. Amém? Não tentarás o Senhor teu Deus, não o coloque à prova. E uma das maneiras de colocá-lo à prova é zombando, no sentido de, embora você não fale, mas você acha: vou pagar para ver. Tá bom, queridos?